Olá pessoal, eu vou falar para vocês sobre a reforma tributária, certo? Na verdade, a pergunta que deveria ser respondida é: por que o Brasil não faz uma reforma tributária estrutural? Tá? Existem duas propostas de emenda constitucional tramitando no Congresso: a PEC 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado Federal. Existe o projeto de lei 3887/2020 que cria a CBS, né? Contribuição sobre bens e serviços, e o projeto de lei 2337/2021 é o projeto do imposto de renda que aumenta a faixa de isenção e pretende tributar lucros e dividendos, tá certo? Então, vamos tentar resolver essa pergunta. E para responder, eu vou voltar aqui na história política e econômica do Brasil, em torno de 50 a 60 anos atrás. Vejam bem, a única reforma tributária que houve no Brasil, nós podemos falar, é a reforma da emenda constitucional número 18 de 1965. Tá certo? Inclusive, se vocês observarem, no próprio Código Tributário Nacional, aqui no artigo 1º e 2º, fala: esta lei regula com fundamento da emenda constitucional número 18 de 1º de dezembro de 1965. O artigo 2º: o sistema tributário nacional é regido pelo disposto na emenda constitucional 18 de 1º de dezembro de 65. Então, os artigos 19 e 74 do Código Tributário Nacional falam justamente desse sistema tributário que foi aprovado pela emenda constitucional 18 de 1965, que depois esse sistema foi repetido na Constituição de 1967, artigo 18 a 26, e também na emenda constitucional número 1 de 69. Então veja, o que essa emenda fez? Ela estruturou os tributos em 4 grupos econômicos. Primeiro, impostos sobre comércio exterior, impostos sobre patrimônio e a renda, e impostos sobre a produção e a circulação e impostos especiais. Então veja, no primeiro grupo, imposto sobre o comércio exterior, colocou-se o imposto de importação e o imposto de exportação. Detalhe, o imposto de exportação, até na Constituição de 46, era dos estados, então colocou-se no lugar correto, a ser administrado, instituído e cobrado pela União. Tá certo? No segundo grupo, imposto sobre patrimônio e a renda, imposto de renda federal, ITR também federal, o ITBI estadual e o IPTU municipal. 4 tributos. Imposto sobre a produção e a circulação, o IPI federal, o IOF também, o então ICM, atual ICMS, tá? E o ISS municipal. E o quarto grupo, os impostos especiais, nós temos chamados impostos únicos. Imposto único sobre combustível, líquidos e gasosos, competência federal, o imposto único sobre energia elétrica e o imposto único sobre minerais. Esse tributo não existe mais. Hoje, na Constituição de 88, ele faz parte da base de cálculo da incidência do ICMS e também da CID federal. Tá certo? Então, vamos partir agora. E também os impostos extraordinários de guerra estavam nesse grupo. Vamos agora para a Constituição de 1988 e vamos ver as semelhanças que há entre o sistema tributário da Constituição de 88, do artigo 145 a 162, com os tributos da emenda constitucional número 18 de 65. Então veja bem, primeiro grupo, imposto sobre o comércio exterior, está lá no artigo 153 da Constituição, importação e importação, não mudou nada. Vamos para o segundo grupo, imposto sobre patrimônio e a renda. Então, imposto de renda permanece. ITR também. Agora vamos ver as modificações que houve. O antigo ITBI, que era cobrado tanto nas transmissões causa-morte e intervisos, eles dividiram a causa-morte para os estados e o intervisos para o município. Mas permaneceram no mesmo grupo, né? E também houve a instituição do IPVA, né? Do IPVA dos estados, que também entra nesse grupo, né? E o IPTU do município
que também permanece nesse grupo. Então, praticamente, não houve quase modificação, somente a introdução do IPVA estadual no grupo dos impostos sobre patrimônio e renda. E na produção e circulação permanece o IPI, né, o IOF federal, e em lugar do ICM, do antigo ICM entrou o ICMS, né, com a característica da transmissão, aliás, dos transportes interestaduais e intermunicipais. E o imposto sobre serviço, que já existia, também ficou nos municípios. E no quarto grupo, que é os impostos especiais, como eu já falei anteriormente, esses impostos passaram a fazer parte do atual ICMS, né? Os minerais, a energia elétrica, né? E os combustíveis. E também da CIT Federal, com a exceção do ouro sobre ativo financeiro, que se incide ao IOF federal, tá certo? Então, se você fizer análise entre o sistema tributário da emenda constitucional 1865 e da Constituição de 1908, praticamente é o mesmo sistema tributário. Então, daí, pessoal, a dificuldade que há entre se fazer uma reforma tributária estrutural, porque nenhum governo, seja de direita, de esquerda e de centro, vai querer mudar o sistema tributário nacional por outro que ele não sabe se vai dar certo ou não. Existe, inclusive, tem uma dessas emendas aí, uma dessas PEC, que projeta esse novo imposto, tipo um IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado tipo europeu, vai entrar em vigor em 10, 15, 20, 30 anos. Ora, nenhum governo vai correr o risco de ter um sistema tributário, mesmo com as dificuldades que ele tem, e implantar um novo, e até em não sei quantos anos, que praticamente não se sabe se vai dar certo ou não. Daí a dificuldade que há em se fazer no Brasil uma reforma estrutural de todo o sistema tributário. Até porque, vocês vejam, o que prevaleceu ainda nem foi a CBS, o que está se discutindo ultimamente é a reforma do imposto de renda, quer dizer, de um imposto só, que está no segundo grupo aí, conforme nós falamos, né? E aumentar a tabela de isenção e tributar lucros e dividendos, tá certo? E além disso, nós temos que considerar também a questão das contas públicas no Brasil. Se você verificar, do final da década de 90 para cá, o Brasil adotou o superávit primário, o câmbio flutuante e o sistema de metas de inflação, tá certo? Então, do começo dos anos 2000 para cá, até 2015, o Brasil veio apurando superávit primário, ou seja, as receitas maiores do que as despesas, superávit primário. Só que aqui no Brasil criou-se uma jabuticaba para esse tema, porque eles definem o superávit primário como receita menos despesas, excluído o juro da dívida pública, certo? Quer dizer, se o Brasil desde 2015 vem, ao invés de apurando superávit primário, ou seja, que as receitas maiores do que as despesas, vem apurando déficit primário, quer dizer, as contas públicas estão em total descontrole. Não existe, vamos dizer, margem para o governo federal fazer investimento, inclusive porque no último ano, o ano da pandemia, o déficit primário foi em torno de 743 bilhões. Você veja a dificuldade do país traçar a sua política de desenvolvimento com um déficit desse tamanho. E a LDO de 2021 apontou um déficit primário de cerca de menos 243 bilhões de reais. Né? Isso sem você contar com o quê? Com o juro da dívida pública. Porque se você considera o juro da dívida pública, em vez de você ter 250, você vai ter 600 e tantos bilhões de déficit, o que torna ainda a situação mais difícil, né? Porque eles usaram essa sistemática justamente para escamotear, digamos, o déficit real da economia, que seria o déficit nominal, que esse é o que todos os países desenvolvidos usam, né? É o déficit nominal, considerando os juros pagos da dívida pública. E o Brasil faz essa escamoteação para poder não mostrar a realidade. Então, reiterando o que eu falei para vocês, nenhum governo vai fazer uma reforma tributária estrutural, tá certo?
colocando em risco um sistema tributário que ele não sabe, que já vem cerca de 60 anos aí dando certo, digamos assim, para colocar um sistema tributário novo que ele não sabe. Então ele prefere contar com o mesmo e fazer reformas pontuais, como essa do CBS, que não prevaleceu, e essa do imposto de renda, que inclusive está ainda em discussão no Congresso Nacional, né? Aprovou-se agora uma parte na Câmara dos Deputados, mas ainda vai ser objeto de apreciação pelo Senado Federal. E só para ratificar o que eu estou falando para vocês, quando o sistema tributário é bom, ele entra logo em vigor, logo nos anos seguintes. Se você pegar a emenda constitucional 1865, que está aqui comigo, vocês podem consultar na internet, você vai verificar que ele entrou em vigor logo nos anos seguintes, tá? E o sistema tributário da Constituição de 88, eles confiaram tanto que na própria Constituição de 88 está aqui. No ADCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 34, olha, o que diz? O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então da Constituição de 67, com redação dada pela emenda 1, número 1 de 69 e pelas posteriores. Ou seja, o sistema tributário da Constituição de 88 entrou em vigor 5 meses depois. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, em março de 1989, o sistema tributário nacional estava em vigor. E o parágrafo 1º diz o seguinte, olha. Entrarão em vigor com a promulgação da Constituição os artigos 148 do empréstimo compulsório, 149 das contribuições sociais, 150 dos princípios constitucionais, 154, inciso 1 da competência residual e 156, inciso 3, que é o ISS, tá? Revogadas as disposições encontradas da Constituição 67 das emendas que a modificaram, especialmente o artigo 25, inciso 6. Então tá aqui, pessoal. Então, essa história de colocar um sistema tributário que vai viger, que vai entrar em vigor daqui a 5, 10, 15 anos, nenhum governo vai correr o risco de fazer isso. Até porque a situação do Brasil é de descontrole das contas públicas, não tem dinheiro para fazer investimento e superávit primário, possivelmente os economistas dizem que só vai se obter daqui talvez lá para 2026 para frente. Então a situação do país é deveras difícil e não se vai correr o risco de colocar um sistema tributário, digamos, que não se sabe se ele vai dar certo ou não. Então eles vão fazer apenas reformas pontuais como essa que está sendo proposta. E só para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte. Essa reforma do imposto de renda ela vai ser aprovada possivelmente com a tributação de lucros e dividendos, que era isenta pela Lei 9.249 de 95, artigo 10, mas eles vão baixar também a tributação do imposto corporativo, que o imposto corporativo é um imposto que paga pelas empresas, que inclui o imposto de renda da pessoa jurídica, que é de 15%, mais o adicional de 10%, dá 25%, mais o 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então dá 34% do imposto corporativo. Então eles vão aprovar isso aí, reduzindo a alíquota do imposto corporativo, né? Ou reduzindo a contribuição social, ou a alíquota do imposto de renda, para poder contrabalançar com a tributação de lucros e dividendos. Essa é a minha opinião sobre a questão da reforma tributária, tá certo? Então, se vocês gostarem do que eu falei aqui sobre a reforma tributária, vocês divulguem e se inscrevam no canal. Muito obrigado.